Motores a gasolina ou motores a diesel? Qual é que é melhor? Qual é que faz mais potência? Qual é que polui mais? Como é que é, pessoal? Antes de começarmos o vídeo, agradecer a ti que tens comentado aqui em baixo, que ativaste o sininho de notificações, tens deixado aquele like, ajuda muito o canal a trazer mais e mais conteúdo para vocês. Vamos começar. Eu sou o Eike e ele é o Amos. E onde é que está o Amos, pá? Hoje vamos trazer o tópico sobre motores a gasolina, motores a diesel, quais é que são as diferenças, qual é que é melhor, qual é que é a melhor aplicação. Portanto, antes de começares a ver este vídeo, se ainda não viste este vídeo que está aqui a algum sítio sobre motores, como é que eles funcionam, corre lá agora que vai ajudar a perceber este vídeo e este conteúdo que vamos trazer hoje. De forma estrutural, como é que funcionam estes dois motores? Estes motores são sistematicamente iguais em forma de funcionamento. Tanto um como o outro funciona maioritariamente num ciclo de 4 tempos que falamos nesse mesmo vídeo, que vocês vão perceber o que são esses 4 tempos. Mas então são tão parecidos, o que é que difere? Por que usar gasolina e por que usar diesel? Há algumas diferenças entre um e outro. Se lembra dos 4 tempos que nós falamos, temos o tempo de admissão, e aí começa alguma diferença no mundo diesel e no mundo gasolina. No mundo gasolina temos de forma muito frequente a injeção indireta. Temos também a injeção direta, que é um tópico que, se vocês quiserem, a gente pode trazer para o futuro, mas no mundo diesel, maioritariamente, temos injeção direta. De forma geral, qual é a diferença? A diferença é que no ciclo de intake, de admissão, numa injeção indireta, usualmente temos a admissão de ar e gasolina. A mistura ar-combustível é admitida para a câmara de combustão. Enquanto que na injeção direta a gente admite ar somente e o injetor faz o trabalho de injetar o diesel, neste caso, que é onde se aplica mais. Existem motores a gasolina com injeção direta, contudo, no mundo diesel é muito mais frequente. O injetor faz o trabalho de injetar o diesel para misturar com o ar que já está lá presente antes do compression stroke, que é onde vem a nossa segunda maior diferença no motor a diesel e no motor a gasolina. O que é o compression stroke? O compression stroke é onde o ar é comprimido, ou a mistura ar-combustível é comprimida dentro do cilindro. Mas o que é essa compressão? Se vocês se lembram deste vídeo aqui que nós falamos de turbos, é o cobrador de chapa, mais uma vez, a empurrar de todas as maneiras o ar lá dentro ou a mistura ar-combustível para uma taxa, para um limite que é possível. E quais é que são as maiores diferenças? Okay? No motor a gasolina, as taxas de compressão tendem a ser menores que no motor a diesel. O motor a diesel trabalha normalmente com taxas de compressão muito maiores. Mas porquê? Vocês já ouviram falar, tipo, tenho que trocar as velas do meu carro. Okay? A vela é um componente que é uma das maiores diferenças, além dos injetores, no mundo diesel para o mundo da gasolina. Um motor a diesel não precisa de velas. Mas é que existem velas, já ouvi falar de velas, sim, são velas de aquecimento e o trabalho delas é diferente das velas de ignição que temos no motor a gasolina. Okay? Passado o intake stroke, que é o primeiro ciclo onde a gente admite o ar ou ar e gasolina, a gente comprime o ar. Depois de ter esta mistura comprimida no motor a gasolina, nós temos que acender aquela vela. Então, o computador ou o distribuidor ou o que for, dependendo da plataforma, vai encarregar-se de, no momento certo, acender aquela vela, aquela pequena faísca cria combustão dentro do cilindro, que é o que faz a potência e cria o power stroke, que é o ciclo de potência, que é onde o cilindro explode, a combustão dentro do cilindro inicia aquela pequena faísca e é o power stroke que empurra o pistão para baixo e gera potência. Okay? O ciclo de exaustão, que é o último, é bastante semelhante tanto num como no outro, que é basicamente abrir a válvula de escape e os gases saem. Um fato curioso já agora sobre válvulas é que usualmente as válvulas de admissão são maiores dentro das cabeças do que as válvulas de escape. Gostaria de saber porquê, ou sabes porquê? Deixa aqui em baixo. Agora voltando
as diferenças no Power Stroke. Um motor a diesel não precisa desta faísca para começar a combustão. Mas como é que começa esta combustão então? Ele começa com calor, com aquecimento que é criado por essa taxa de compressão. Okay? Eu vou falar daqui a bocadinho o que é a taxa de compressão, mas basicamente a gente tem o cilindro dentro do motor a diesel, a gente tem o pistão. O pistão, ao subir, ele comprime aquele ar que já está lá, e um dos motivos pelos quais os motores a diesel utilizam injeção direta é que o diesel, a sua natureza, não se mistura tão bem com o ar como a gasolina. Por isso é que é necessário, na maior parte das aplicações, em todas as aplicações, injeção direta, que é onde um injetor diesel é responsável por vaporizar o diesel para que ele possa misturar-se com o ar. Só que ao comprimir, como a taxa é muito maior, a taxa de compressão é tão grande que essa compressão gera calor. Nós já falamos que atrito gera calor, então a gente está a comprimir esse ar, ele vai gerar calor, aquele ar comprimido chega a uma temperatura bastante elevada. No momento em que o injetor vaporiza o diesel, ele mistura-se e aí nós temos a combustão e o Power Stroke que a gente conhece para gerar potência, para empurrar o pistão para baixo. Okay? Estas são as maiores diferenças. Mas já então, e a vela de aquecimento do diesel, para que é que serve? O diesel funciona com calor. Okay? Então, quando o motor está bastante frio nas manhãs ou num clima bastante frio, a vela de aquecimento é responsável por aquecer minimamente o cilindro para no momento em que o injetor estiver a vaporizar o diesel, a temperatura estar mais ou menos ideal para a combustão acontecer. Então a vela de aquecimento funciona simplesmente no momento da primeira partida ou do primeiro start do carro. Não é necessário para fazer a combustão. Okay? Estas são as maiores diferenças em termos estruturais do motor a diesel, do motor a gasolina. Agora, a taxa de compressão tem aqui um papel fundamental, é bastante importante. Mas o que é essa taxa de compressão? Okay? Taxa de compressão é enquanto é que o cilindro está a ser comprimido. É bastante comum nós vermos as taxas de compressão a serem listadas como 10 para 1, 9 para 1, 9.2 para 1 e por aí fora. O que é que significam estes números? Okay? Significa que, por exemplo, numa taxa de compressão 10 para 1, é que quando o pistão está no seu ponto mais baixo dentro do cilindro, okay, ele tem 10 vezes mais volume do que quando está no seu ponto mais alto. Então, considera-se que o ponto mais alto é 1 e quando o pistão está no ponto mais baixo, ele tem 10 vezes mais volume. Portanto, isso para dizer que é uma taxa de compressão bastante comum em vários modelos de carros, da gasolina, alguns também, a gasolina. Nós temos 10 vezes mais volume do mesmo ar quando o pistão está no ponto baixo. Então, este ar todo que ocupa 10 vezes mais espaço é comprimido no seu ponto mais alto para uma unidade. Okay? Isso é que é a taxa de compressão. Mas o que é que isso impacta? Porquê? Okay. Como o diesel precisa de calor da própria câmara de combustão para poder ter a sua ignição, é preciso ter uma taxa de compressão mais elevada. Então, motores a diesel têm taxas de compressão super elevadas. É normal vermos taxas de compressão na ordem dos 15 para 1, por exemplo, que é bastante elevado comparado com motores a gasolina que andam 9, se calhar num carro aspirado, e mais baixas ainda num carro turbo. Okay? Mas fora isto, o que é que a taxa de compressão causa? Por exemplo, num motor a gasolina, a gente não pode ter uma taxa de compressão tão alta porque corre-se o risco do combustível que estiver lá dentro da mistura de ar combustível, encontrar pontos de calor e ele acender por si só, da mesma forma que acontece com o diesel, mas ele acende no momento errado. Se nós tivermos pontos de calor dentro do cilindro, a gasolina vai lá e tem pequenas explosões lá dentro, coisa que a vela de ignição não foi responsável. E isso causa knock, o pinging, aquele barulho, meu motor está a bater. Às vezes são estes problemas que acontecem ou que causam este knock. Okay? O diesel não tem este problema, porque o diesel não se mistura tão bem com o ar, então a menos que ele seja vaporizado e é uma injeção direta, isto não acontece. E o diesel permite-nos funcionar com taxas ou com rácios de mistura de combustível mais pobres ou mais magras, dependendo da tradução, que é eu preciso de muito menos combustível para funcionar aquele motor. Enquanto que o motor a gasolina eu preciso de ter uma mistura
mínima e temos de ter uma mistura normalmente um bocadinho mais rica, que a gasolina é responsável também por arrefecer o motor, é responsável por garantir que não há esses focos de calor para que a gasolina tenha uma combustão por si só. Okay? A nível mecânico, o que a taxa de compressão faz? Normalmente, uma taxa de compressão maior que é gerada por... existe o conceito de bore e stroke, que é o tamanho do pistão contra a distância que ele tem que percorrer. Okay? Se eu quero ter uma taxa de compressão maior, eu tenho que aumentar ou um ou outro ou os dois. Então, normalmente, os motores a diesel, por terem uma taxa de compressão maior, eles são mais robustos, o material é mais pesado, o pistão tem que percorrer uma distância maior. Isso faz com que todo o conjunto mecânico seja bem mais pesado no motor a diesel, que por outro lado aumenta-nos a quantidade de torque que aquele motor gera. Por isso é que a gente vê, um motor a diesel não tem muitas rotações. O motor a diesel não tem muitas rotações exatamente por este conjunto ser todo ele muito mais pesado, muito mais robusto. Imagina, aquilo funciona a uma velocidade extrema dentro de um motor. Um motor a 7.000 rotações, ele tem que subir, parar e descer, parar outra vez e voltar a subir várias e várias vezes por segundo. Portanto, isto não é possível num motor a diesel pela sua estrutura, um motor muito mais pesado e não só, ele tem que percorrer mais distância, então leva mais tempo a fazer um ciclo completo. Então todas estas diferenças é que fazem com que um motor a diesel tem 4.000, 5.000 rotações no máximo, um motor a gasolina 7, 8, 10, então todo o conjunto gira em torno disso. Então estas são as principais diferenças impactadas pela taxa de compressão. Agora, por que o diesel é mais econômico? Okay? O diesel é mais econômico primeiro pela própria qualidade ou tipo de combustível, eficiência do combustível. Okay? O diesel, estou a falar do líquido diesel, não do motor, tem 15% em média mais energia que a gasolina. Okay? Isso causa um maior aproveitamento do combustível. Portanto, com a mesma quantidade de diesel nós conseguimos gerar em média 15% mais energia do que gasolina. Só a começar por aí nós já temos uma vantagem de eficiência, por isso é que os motores a diesel tendem a ser mais económicos. Mas não é só por isso, é que os motores a diesel também geram mais torque. Okay? Estou aqui a falar de torque, vocês conhecem os conceitos de torque, binário, horsepower, cavalos, potência. Okay? Nós vamos falar sobre isso num próximo vídeo. Okay? Deixem aqui que eu vou explicar qual é a diferença, o que é torque exatamente, o que é horsepower, o que são cavalos. Mas maioritariamente o torque é o que nos permite no motor a diesel baixar também os consumos, porque a gente precisa de cada vez menos esforço do motor para manter velocidade. Okay? De forma geral, o que faz com que os carros consumam combustível é a diferença de velocidade, é a aceleração. Então, sair o motor, tirar a massa do carro de 0 km por hora a 60 km por hora é o que nos consome energia, consome combustível. Contudo, para manter essa velocidade, a gente não precisa da mesma quantidade de combustível, a gente vai mandando pequenas quantidades só para manter esta velocidade. Nós já quebramos a barreira do atrito, quebramos a barreira da inércia, nós estamos só a manter a velocidade. E o diesel, por ser 15% mais eficiente, só aí já consegue ter uma eficiência melhor e, acima disso, por ter mais torque, consegue ainda ser, mais uma vez, mais uma camada mais eficiente ou mais econômico do que o motor a gasolina. Associado a isso, a maior parte dos motores a diesel são turbinados. Motores turbo conseguem também melhorar aqui a eficiência e aproveitar todo o ar que a gente precisa para gerar aquela potência exata para manter aquela velocidade. Okay? Isso em termos de eficiência. Contudo, existe aqui um fator engraçado sobre os motores a diesel. Os motores a diesel não precisam de uma borboleta. Vocês já conhecem aquela borboleta que abre e fecha para admitir ar? Eles não precisam. Muitos motores a diesel recentes têm por outros motivos. Para controlar a GR, por exemplo, ou então para reduzir o som ou o barulho do motor. Existem ali algumas estratégias que os fabricantes utilizam para aplicar as borboletas no motor a diesel, mas ele não é um componente necessário no motor a diesel, necessário para o funcionamento do motor a diesel. Mas então, como é que isto funciona? O motor a gasolina precisa da borboleta para controlar o pedido do pedal.
Normalmente, quando se carrega no pedal, é a borboleta que abre e fecha, a admitir mais ou menos ar, e depois o computador é responsável por injetar a quantidade de combustível necessária para aquele ar que está lá disponível, de acordo com as misturas que o computador já tem lá definidas. Agora, no motor a diesel, então, se a gente não tem este controle de ar para ter mais ou menos potência, que é o que acontece no motor a gasolina, como é que isso é controlado? É controlado por ignição de diesel. O ar está sempre lá disponível, motores a diesel conseguem funcionar com muito pouco combustível ou podem funcionar sem combustível, até um certo ponto, claro, sem combustível não temos combustão. Então, aquilo está sempre lá disponível, o ar está disponível. Eu quero mais potência, eu aumento a quantidade de diesel. Só para vos lembrar, para nós termos uma combustão, temos que ter uma quantidade de combustível e uma quantidade de ar para nós podermos ter uma explosão. Então, eu controlo no motor a diesel essa explosão, controlando a quantidade de diesel que eu injeto, porque o ar está sempre lá, o ar está disponível, não faz diferença estando lá ou não, é o diesel que controla a nossa potência. O pedido é mais ou menos diesel e o resto do computador encarrega-se. Outro fator curioso sobre essas duas plataformas é o engine braking. Mas o que é o engine braking? O engine braking é, num carro manual, por exemplo, que estás engatado em mudança, tiras o pé do acelerador, a tendência do motor é reduzir. Isso é o engine braking. E a estratégia do engine braking no motor a diesel e gasolina também são diferentes. Okay? No motor a gasolina é bastante simples, muitos de vocês devem estar familiarizados com isso. O engine braking no motor a gasolina funciona com a borboleta. A borboleta fecha, cria um vácuo e esse vácuo funciona como contra-força para o motor e reduz a velocidade do motor, que tende a travar. Então cria-se um vácuo no coletor de admissão, esse vácuo reduz a velocidade do motor, que consequentemente desacelera o carro. Agora, no motor a diesel nós não temos a borboleta. Como é que isso funciona? Há duas formas principais, uma para carros comerciais e outra para carros pesados, caminhões, etc. Nos carros comerciais, normalmente, isso é feito com uma válvula. Okay? Os fabricantes têm uma válvula que fica no escape, no coletor de escape ou no turbo. Que a maior parte dos carros de diesel são turbo. Então, essa válvula funciona basicamente como uma borboleta, mas que fica no escape, ou do lado do coletor de escape. E no momento em que ela fecha, os gases que precisam sair do carro, após o ciclo de exaustão, encontram uma barreira. Claro que não é uma barreira completa, deixa passar sempre alguns gases, mas encontram ali uma resistência. Essa resistência cria o que nós chamamos de back pressure, que é uma pressão contrária e reduz a velocidade do motor do outro lado, que é do lado de escape, e tem o mesmo efeito, desacelera o motor que desacelera o veículo. Agora, nos carros pesados há aquele chamado de Jacob ou Jake. Okay? Esse travão funciona de uma forma bastante engraçada, que é quando o motor sobe, okay? Depois de comprimir todo o ar, o computador do carro ou as árvores de campos abrem a válvula de escape antes da ignição acontecer. Então o que acontece? Toda aquela compressão que o motor teve que gerar solta-se. Mas como é que isso reduz o carro? Reduz o carro porque no momento em que se está a comprimir o ar, o motor está a gerar uma força. Então está a desperdiçar energia para comprimir aquele ar e depois não tem a explosão que volta a fazê-lo ganhar energia, liberta-se. Então este ciclo de gastar energia para comprimir e depois desperdiçar, isso é o que desacelera os motores, normalmente de caminhões. E faz aquele som bonito que muita gente gosta de ouvir. Aquele som é a válvula de escape a abrir. É o que aquilo é. Portanto, essas são as principais diferenças em termos mecânicos, em termos de funcionamento e estratégias do motor a gasolina e do motor a diesel. Mas, assim, de modo geral, para finalizar, vamos fazer aqui um resumo. Quais são as diferenças? Para começar, o motor a diesel tem menos rotações do que o motor a gasolina. Então, para quem gosta de acelerar, rotações muito altas e tal, gasolina. O motor a diesel tende a ser mais económico que o motor a gasolina. Então, devido ao torque elevado que o motor a diesel produz. Isso é outra diferença. Então, pronto, normalmente para carros dia-a-dia, cargas, caminhões, etc., há uma tendência a ir-se para o diesel. Pelo torque e pela eficiência. Okay? O torque para puxar bastante carga, mercadoria, etc., o que é bastante útil. Fora isso, nós temos as taxas de compressão,
que do motor a diesel são maiores, o que torna o motor, a estrutura mais pesada. Então o motor a diesel tende a ser mais pesado do que o motor a gasolina, em termos de massa. O motor a diesel tende também a ser mais poluente do que o motor a gasolina. Embora seja mais eficiente, o combustível em si tende a ser mais poluente que a gasolina. Contudo, com o avanço das medidas e dos componentes anti-poluição, existe aqui algumas formas de mitigar esse problema. Mas de forma geral, estas são as principais diferenças. Então, depende um bocadinho da aplicação. Então, queres um carro de corridas, queres um carro para correr, brincadeiras, etc. Normalmente, um carro a gasolina é a escolha, porque tendem a ser mais aptos para esse tipo de utilização. Agora, um carro de carga, um carro de trabalho, um carro de dia a dia, um motor a diesel tende a ser uma opção melhor. Mas não há um melhor motor, os dois motores têm as suas particularidades e os dois motores têm as suas aplicações. Portanto, aqui é uma questão de escolher a melhor opção para a sua aplicação. Mas diz aí, tu o que é que preferes? Diesel, gasolina? O que é que conduzes? Um motor a gasolina ou um motor a diesel? Deixa aqui em baixo e a gente vai colher aqui os comentários. Deixa-nos também se vocês tiverem alguma dúvida adicional, algum comentário, e não se esqueçam, like, subscrever para não perderem os nossos vídeos. Vemo-nos na próxima. É bastante importante, mas o que é essa taxa de compressão? Agora vou respirar. Preciso de ler cábula. Yo! Quais são as diferenças? Preciso respirar. Já acabamos. Quanto tempo temos? Mais 8. Cabo. Potência, qual é que polui mais? Tem que rodar a vinheta agora, né? É só isso.